Matheus Ribeiro, boa tarde. Gostaria de saber de você quem foi que teve a ideia, né? Inclusive uma ideia brilhante, que fechou o grupo. Se alguém foi no quarto de alguém, bater um por outro, para a gente ter que resolver aqui. Vamos resolver hoje nesse jogo contra o Santos. Partiu daqui essa ideia, foi lá, como é que surgiu para vencer, convencer naquela casa cheia que estava a Vila? Vocês decidiram quando que resolvia ali, Matheus, boa tarde. Boa tarde. Na verdade não teve esse tipo de conversa, todos os jogos naquele momento que a gente estava eram importantes e a gente buscava a vitória. Felizmente não vinha acontecendo, a gente podia ter decidido muito antes essa situação toda. Acabou que era para ser na Vila Belmiro, na festa deles, a gente foi muito feliz nesse jogo. Eu acho que na Série B, duvidar, um dos nossos melhores jogos, e a gente conseguiu vencer e livrar a equipe do rebaixamento, que foi um momento muito importante e muito feliz para todos nós. Matheus, boa tarde. Olhando nesse momento, né, de reta final do campeonato, com a situação resolvida depois de tantos, né, problemas, sufoco, fazendo uma análise individual do seu trabalho, daquilo que foi o ano, como é que você analisa isso? Principalmente, eu acho que nessa reta final, onde você teve muitas oportunidades de até jogar mais tempo, né, do que você vinha jogando. Sim. Como é que foi o ano para você individualmente? Olha, boa tarde. Individualmente foi um ano que eu joguei menos. O companheiro da minha posição, a Herida, fez um ano maravilhoso. Na minha opinião, acho que o nosso jogador mais regular. Mas em nenhum momento eu deixei de trabalhar, e aí acabou aparecendo oportunidade tanto na direita quanto na esquerda. Consegui jogar alguns jogos. Sumei algumas partidas, claro, com minutagem menor, mas não é porque eu não joguei que eu deixei de me sentir importante para o grupo. Então, quando você trabalha certo e aparece a oportunidade, você acaba conseguindo corresponder, e foi isso que eu fiz durante o ano e fui muito feliz em poder ajudar. Matheus Ribeiro, boa tarde. Quero parabenizar todo o Clube de Regatões do Brasil pela temporada. Em especial, a sua participação foi incrível durante toda a competição. Equívocos e dificuldade com o torcedor pode até acontecer, mas o que dizer para toda a torcida regatiana que não caiu e permaneceu na Série B? Boa tarde. Na verdade, a gente sabia que os objetivos do torcedor não eram esses. Também não eram nossos objetivos brigar até o final por uma questão de rebaixamento. Pela montagem do grupo, pelo primeiro semestre que a gente teve, a gente conseguiu competir de igual para igual com equipes grandes do futebol brasileiro. Por exemplo, Fortaleza, que conquistou vaga direta para a Libertadores. A gente fez jogos bons contra eles e a gente não queria isso pra gente. O torcedor também não, a gente sabe, a gente é cobrado por isso, a gente sabe o que ficou devendo. Mas o que nos restou no final do ano foi essa briga, e nós estávamos muito incomodados, e depois conseguimos vencer o Santos lá com um sentimento de alívio, e a gente agradece o torcedor pelo apoio do ano inteiro. A gente sabe, as críticas são normais, a cobrança é normal para um clube do tamanho do CRB, mas a gente sabe que ficou devendo e a gente espera daqui para frente que o clube consiga alcançar voos maiores dentro das competições. Fala, Matheus, tudo bem? Boa tarde. Você falou em alívio, né? E você e os companheiros evidentemente estão mais aliviados. E desde que você chegou aqui, você não foi ainda pro gol, né? Porque não precisou, mas nas outras posições, praticamente todas você jogou. E eu estou agora fazendo essa live aqui ao vivo e a torcida está dizendo: esse é um gol manto, esse é um gol manto. E você acabou de falar aí que mesmo quando não entrou, você esperou a sua oportunidade, né? Sou dos melhores companheiros, é um cara também que é de grupo aqui, né? Um grande caráter, um grande amigo também. Eu queria que você falasse dessa reta final, de tudo isso e essa paciência sua também, dos companheiros que não entraram. E se você fica feliz, evidentemente, com o que o torcedor fala sobre você. Boa tarde a todos os torcedores que estão ao vivo aí. Na verdade, é uma alegria imensa de poder contribuir. Eu acho que a gente não veste a camisa do CRB só quando entra em campo, só nos 90 minutos. Quando a gente é contratado, ninguém garante se a gente vai jogar, se não vai jogar. O que a gente tem que garantir para o clube que nos contratou é que a gente vai dar o melhor todos os dias. E eu acho que isso eu fiz desde que eu cheguei aqui. E sou muito grato pelas mensagens que eu recebo do torcedor. É uma identificação natural, uma pessoa que trabalha todos os dias, que respeita todos os funcionários, que se dá bem com todo mundo. E eu fico muito feliz de receber essas mensagens e também aliviado, como você falou, por nós ter conseguido livrar a equipe. Uma equipe como o CRB não merece passar pelo que passou nessa temporada. Então o sentimento é realmente, a palavra certa é alívio, e espero que daqui para frente a torcida não sofra mais com essas situações. A pergunta do Alan Jones, da Rádio NN, canal NN Play. Matheus, você tem interesse em renovar com o CRB e permanecer no clube para a próxima temporada? Boa tarde. Na verdade, eu já tenho um contrato para o ano que vem, e nos últimos dias não se falava nada em relação a isso, porque o foco não só dos jogadores, mas da direção era em livrar o clube. E a partir de agora, eu creio que a direção está fazendo planejamento e a gente vai saber o que vai acontecer daqui para frente.
Como é que você imagina que esteja esse estádio em Pelé, no último jogo? Você está fora, né? O jogo já está inclusive de férias, mas está trabalhando, tem um contrato, né? Tu imagina como está o Pelé para esse jogo de uma despedida? Porque o jogo começou sendo do Série B, quando a Ponte perde no sábado, vocês vencem no domingo. O que é que você imagina desse jogo do torcedor? Ele vai lá, ele vai incentivar, ele vai agradecer a vocês. Como é que você imagina por esse sofrimento que passou todo mundo, Matheus? Eu acho que o torcedor, como eu falei anteriormente, foi um ano que foi frustrante para eles, né? A gente sabe, a gente começou muito bem e se criou uma expectativa muito grande em relação ao nosso campeonato na Série B. A gente não conseguiu reproduzir dentro de campo toda essa expectativa, mas a gente sabe, o torcedor nos apoiou nos momentos bons, nos ruins. Tenho certeza que domingo vai estar lá de novo, vai estar lá nos prestigiando, como sempre fez. O torcedor do CRB não abandona e a gente espera que faça novamente uma linda festa e que a gente consiga encerrar o ano, que não foi com todos os objetivos cumpridos, mas que a gente consiga encerrar o ano de uma maneira legal lá no domingo. Matheus, depois de tudo isso, talvez esse seja um momento menos difícil para responder uma pergunta como essa, porque todo mundo viu o CRB no primeiro semestre voando, e aí chega ali depois da final da Copa do Nordeste, as coisas mudaram drasticamente, né? Hoje, fazendo uma análise até durante esse período, vocês conseguem identificar o que é que pode ter de fato acontecido? Talvez o grupo não assimilou mais aquilo que o Daniel, por exemplo, já que era o técnico que estava no momento, ele passou mais tempo sem vencer. Os jogadores acharam que cansaram talvez fisicamente muito rápido. O que é que você acha que aconteceu? O que é que vocês analisam desse período tão difícil que foi? Eu acho que essa oscilação no futebol brasileiro é normal. Claro que não da maneira que foi com a gente aqui. A gente começou muito bem e depois oscilou de uma maneira muito negativa. A gente ficou, se não me engano, na Série B foram 12 jogos sem vitória. E isso nos atrapalhou muito, acabou culminando na demissão do Daniel, depois do Pivete, enfim, a gente não conseguiu manter esse bom rendimento, e eu acho que são uma série de fatores. Até depois que você o resultado não começa a aparecer, o jogador se pressiona naturalmente para buscar isso e acaba atrapalhando as ações dentro de campo. E o menos mal que no final a gente conseguiu livrar, depois de todos esses percalços, 12 jogos sem vencer, a gente ficava na zona, entrava, torcia para os outros resultados, acabou que no final a gente torceu, a Ponte Preta acabou perdendo para o Sport, a gente conseguiu lá vencer o Santos e conseguir livrar, que acabou sendo o objetivo final do ano. Fernando Antônio, Admales do Sul, quero agradecer a pergunta do Ricardo, meu colega da Gazeta, mas eu tenho sim uma luz a respeito da pergunta dele. Acredito eu que foi o pênalti que o Anselmo Ramon perdeu. Depois daquele pênalti, ele não conseguiu mais marcar tantos gols como ele vinha fazendo, deu essa assistência contra o Santos. Até que ponto você, Matheus Ribeiro, pode falar do Anselmo aqui pra gente na coletiva? Anselmo, eu sou suspeito em falar porque é um amigo pessoal, uma pessoa que eu conheço há 4 anos, a gente jogou junto na Chapecoense, a gente foi campeão junto lá. E é um cara que todo mundo respeita, é um cara que ajuda muito a gente durante o nosso trabalho. A questão do pênalti é muito normal, qualquer um poderia errar ali. Eu acho que é o único cara que tinha costa para segurar toda essa pressão. Se fosse talvez outros jogadores no lugar dele, não ia suportar o que ele suportou depois daquele dia. Ele tem história no futebol e conseguiu sustentar, nos ajudou muito. Ele foi um dos jogadores um dos artilheiros da competição. Então, assim, nos ajudou, é um cara importantíssimo, um líder, uma referência para todos nós aqui dentro. Só nos ajudou, e a questão do pênalti é muito natural, porque um podia ter errado, foi com ele, e vida que segue. Matheus, você é um dos jogadores que acompanha, né, rede social, né, a gente se fala também. Como é que você está vendo aí, né, o pós-campo, né? Nunca houve, né, desde que eu cubro o CRB, uma eleição ou reeleição tão acirrada, só houve aclamação. Vocês estão acompanhando esse processo? Isso reflete em vocês. Eu queria aproveitar a oportunidade também, já que essa praticamente é a última coletiva do ano, para você falar, né, dessa fase, infelizmente, do futebol paulista, né? Só 2 agora na Série B, o futebol paulista, que é o grande centro do futebol brasileiro, só pode ter aí 2 representantes do Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB rebaixou logo 2, a Ponte Preta e o Ituano, um jogo só. Em relação ao futebol paulista, eu acho que normal, as equipes às vezes não têm um bom planejamento e acabam culminando nisso. Eu acho que se fizer um comparativo, claro, eles estão num centro que é mais visado, mas o CRB era um time que não merecia cair, pelas coisas que fazem, pela estrutura que a direção nos oferece, e as equipes que acabaram caindo talvez não fizeram por merecer. Então, quanto a isso, bem tranquilo. E sobre as eleições, a gente estava totalmente focado dentro de campo.
era um assunto que internamente não nos afetou, porque nossa preocupação era em livrar o CRB. Depois, o que vai acontecer nas eleições não cabe a nós, a gente não tem poder nenhum em relação a isso. A gente torce para que se resolva da melhor maneira e vida que segue para o clube. Então a gente aguarda aí para ver o desfecho, mas internamente não interferiu nada, a direção soube blindar muito bem esse assunto e graças a Deus nós conseguimos o nosso objetivo final e agora a gente aguarda para ver o que vai acontecer. E nessa situação que o CRB passou, essas dificuldades todas, isso acontece no mundo da bola. O futebol é assim. Você já disse que tem contrato até a próxima, mais uma temporada aqui no CRB, mas pelo que está se comentando, reformulando, você deve voltar e não encontra muita gente aqui nesse grupo. Isso faz parte do mundo da bola, até pelo momento que o CRB viveu, dessa reformulação. Os companheiros que vão para outros clubes, enfim, como é que observa? Como eu falei antes, internamente não foi conversado nada sobre isso. O foco do clube, e não só da direção e de nós jogadores, era em livrar o clube dessa situação. E ter contrato também é relativo. Se em algum momento a direção achar que não conta mais com qualquer um de nós, a gente senta, conversa, que é uma relação muito tranquila entre nós e a diretoria. O importante é que a gente conseguiu manter o clube na Série B, onde a gente encontrou. A partir de agora, com certeza, tem pessoas responsáveis tomando conta dessa situação. O André chegou aí, com o professor Hélio, enfim, com a comissão técnica, e vão decidir o melhor para todo mundo, como eles querem conduzir. E a partir daí a gente vai ser informado e vamos ver o que vai acontecer para o ano que vem.